Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, um podcast da Glu em parceria com a Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual. E hoje estamos aqui recebendo Guilhermina de Paula, que é fundadora e CEO da Ocupa Trans. Bem-vinda! Olá, pessoal! Que bom que você veio, Sim. Que bom que a gente vai poder falar sobre esse projeto incrível. Exato. Muito bom te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito emocionada e honrada e tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Bom, queria que você começasse. Todo convidado nosso a gente pergunta um pouco da trajetória. Então, da trajetória de como começou, se apaixonou, entrou na produção. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi sua trajetória até chegar aqui. a produção aparecer na sua vida. Beleza. Bom, eu sou filha mais nova, filha caçula de 6. E aí, sempre, a vida toda, assim, brincava em casa com minhas irmãs. E a gente tinha uma câmera. Adoro! E aí, eu ficava fazendo miséria com aquela câmera. Levava pra escola, fazia filmezinhos com minhas amigas. Era super engraçado. E aí, quando eu me formei, eu falei, vou fazer rádio e TV. Aí fiz 2 anos de rádio e TV, mas eu acabei não concluindo, porque na época eu trabalhava numa imobiliária. E aí eu também fiquei meio desgostosa, assim, falei, vou parar. Aí mudei de área, fui pra área da beleza, trabalhar com salão. Só que no paralelo eu trabalhava com produção de evento. E aí trabalhei com produção de evento no paralelo com uns 3 anos, assim. E aí quando veio a pandemia, eu tava meio saturada já do trabalho que eu estava. E comecei a buscar trabalhos de home office. E eu falei, e eu queria voltar pra minha área. Eu falei, tão difícil agora, né, que eu não tenho experiência e tudo mais, já tô velha. E aí acabei encontrando uma oportunidade através da plataforma Transemprego. E aí comecei a trabalhar como assistente de atendimento na Pingado Áudio. Ah, que legal. E aí foi a sua primeira experiência com Foi a minha produção? primeira experiência. Antes eu tinha feito estágio, enquanto eu tava fazendo faculdade. Tinha feito estágio pra uma websérie. E tive também um canal no YouTube uma época, mas eu não vou falar o nome. Ele não existe mais? Não existe mais, porque eram com mais 2 pessoas. E aí teve uma briga, assim, horrível. Mas aí eu perdi a senha, eu queria apagar tudo, mas não deu. Ele existe, tá lá. Não vamos falar ou vamos falar? Não vamos falar. Eu vou deixar bom. ele lá. Quem for ligeira, pega. E aí, ele tá lá, escondido. Aí, no paralelo, eu falei, vou voltar. E aí, comecei, nesse tempo da pandemia, eu fazia alguns conteúdos pra Brilhar, que é um braço da Assessoria de Saúde, né, Pública de São Paulo, que fala sobre prevenção em ISTs e tratamentos de AIDS. E aí eu fazia conteúdo pra eles, foi bem legal, assim, esse processo criativo. Que legal. Junto, assim, a gente fazia junto. E aí comecei na Pingado, comecei como assistente, hoje sou gerente de atendimento. E aí no paralelo veio o Ocupa Trans, fazendo o seu primeiro ano. Agora, uma pergunta. Bom, claro, é engraçado você falar disso, porque outro dia uma amiga minha me perguntou assim: como que você brincava quando você era criança? Como era a sua brincadeira quando você era criança, assim? Aí eu falei, como assim, né? O que você tá querendo dizer com isso? Aí ela falou, como que você brincava, né? E aí eu falei, eu tinha lá meus brinquedos, bonecas, brinquedos e afins, que não eram só bonecas, brincava muito de jogo e tal. E normalmente eu nunca pegava uma coisa e brincava com ela do jeito que ela era. Então assim, esse copo como que brinca? Aqui, encher a água e jogar fora. Eu falava, não, mas e se a gente, em vez de encher a água, jogar o copo pra cima? E eu sempre inventava umas coisas que não fosse aquele jeito. Exato. E aí ela falou assim, cara, isso diz muito sobre o que você faz hoje. Sim. E aí é louco porque você começou contando que você brincava com uma câmera e você tinha esse negócio da câmera e você acabou estudando e indo trabalhar com isso hoje. Exato. Então sempre foi uma coisa que esteve presente na sua vida e eu queria entender um pouco mais assim, você queria trabalhar com direção, filmar as coisas ou tá na frente da câmera? Como que você imaginava nessa brincadeira, assim?
Eu duplava, assim, vivia essa dualidade. Um pouco na frente, um pouco atrás. Mas eu sempre preferi muito mais os bastidores, Legal. assim. Sempre a parte do processo criativo. A gente fazia, quando tinha seminário, esses trabalhos de escola. Nossa, eu dava vida. Teve um trabalho A cartolina, que a gente… famosa Exato, cartolina. o TP de cartolina. Fazia, Passando nossa, de um lado pro de um outro. outro. Exato, ai. Agora que saudades. Saudade, quando as preocupações eram essas. Era. E aí, eu brincava bastante, assim. Sempre fui muito de coordenar, assim. Fazer meus brinquedinhos, assim, organizava. Eu mesclava, brincava muito com as minhas irmãs. A gente tem uma diferença pouca de idade. Então, eu pegava 6 as bonecas… irmãs, né? Aí a gente pegava… Eu pegava as bonecas dela, assim. Fazia, tipo, meio que uma novela, assim. Teve uma época que tava passando A Casa das Sete Mulheres. Nossa, e aí eu fazia… Eu amava. Juro, eu fazia toda a cena com os Playmobils, assim, os cavalinhos. Ai. Juro. E aí eu sempre fazia isso, sempre fui muito inserida. E aí, quando eu tava no ensino médio, eu comecei a fazer teatro. Gostei. E aí eu até pensei, até uma época, falei, ai, será que eu faço artes cênicas? Mas não, eu acabei indo pra rádio e TV mesmo, porque era o que eu gostava. Eu gostava muito mais da produção do que efetivamente de ficar atuando, assim. Até porque quando a gente faz… Eu também fiz teatro. Uhum. E aí eu fiquei também uma época pensando nisso, assim. E tem uma complexidade ali na atuação que você fala, cara, ou é um dom, Exato. ou você nasce mesmo com esse dom, ou você tem que se esforçar muito, assim. Porque acho que a galera acha que a atuação é uma coisa… Nossa, lê um texto e sai. Lê um texto e vai. E não é. Tem Tem gente gente que sim. Exato. sei lá, Fernanda Montenegro. vai lá. Exato, bateu o texto e sai. E sai. Mas para a maioria das pessoas, acho que é como qualquer outro trabalho, é uma coisa que você tem que estudar, se dedicar, entender. Exato, tem técnicas. Fazer técnicas e técnicas e se desenvolvendo nessa técnica. Meu, é complexo, Sim, é muito complexo. complexo. Isso também me desestimulou muito. Sim. Eu achei que fosse mais fácil, na real. Exato, todo mundo pensa. Né? Todo mundo pensa. E aí eu também acabei indo pros bastidores, né? Pra ficar atrás e produzir. Então eu era sempre a pessoa que falava assim: uma roupa, pode deixar, vou atrás. Peraí, o que seu personagem quer? Tá bom, deixa comigo. Maquiagem, Vamos. peruca. Vamos. E aí eu sempre ia e ajudava a produzir. Eu falava, nossa, de repente nessa cena você pode estar trazendo alguma coisa. Daí eu percebi, pô, eu acho que eu tenho um negócio pra fazer e colaborar com essa galera, que é essa parte da produção. Mas, de fato, também eu tive uma coisa muito parecida com você, que foi… na verdade, eu não comecei pensando em cinema ou nada do tipo. Mas… sempre ligado um pouco, eu acho que à arte, sabe? Sim, sim. A estar um pouco envolvida nesse lugar mais de… Eu ia falar humano, mas não sei se é bem essa palavra, Sim. né? Mas é uma coisa mais da arte mesmo, exato. né? Mas acaba sendo humano, assim, também, mais lúdico, vamos dizer assim. Pode ser. Mais criativo, exato. Mais criativo, eu acho que sim. Tanto que quando eu tava pensando, eu tava assim, ai Deus, Jesus, o que eu faço? Pensei em cinema, mas eu acho ainda muito restrito o mercado de cinema. Pensei em publicidade, mas falei, ai, não quero publicidade, eu acho que não é muito bem o que eu quero. Aí, quando eu descobri Rádio TV, foi assim que eu cheguei em Rádio TV. Tanto que, assim, confessando agora, meu último ano do ensino médio, eu tinha certeza que eu ia repetir. Certeza absoluta. Eu não tava nem um pouco preocupada com isso. Aí, quando eu passei… Eu te entendo. Exato. Aí tinha uns vestibulares, aí tipo, minhas amigas, tem FUVEST. Vamos. Ela, não, você se inscreveu? Eu falei, como assim? Foi aí que eu descobri que tipo, você se inscrevia 2 meses antes. E eu, meu Deus, gente. A inscrição já acabou uns 3 meses atrás. atrás. Foi tipo assim, eu falei, então tá. Eu fiz o Enem, assim, tipo, no susto. Tipo, vou, né, já tinha inscrito mesmo. Esse eu não perdi. E aí eu passei, assim, aí eu peguei uma nota média. Passei no susto. No susto também, assim, nossa. Não, eu peguei recuperação. Nossa, e aí quando eu passei, tanto eu tava muito crente, eu não fiz nem festa de formatura, viagem, nada, assim. Quando eu passei, eu falei, gente, agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? que eu vou fazer? Passei. Tinha certeza que eu ia fazer minha viagem. Nem gastei esse dinheiro esse ano, porque eu ia ano que vem. Exato. E aí minha amiga que
Uma amiga que super, assim, ela tava confiante que ia passar. Ela só tinha Ela não passou. nota vermelha e um sonho. E ela não passou. E foi viajar. Ela só tinha nota vermelha e um sonho. Eu tinha certeza que ela ia passar. E foi pra viajar. Eu falei assim, sua mãe vai te matar. Mas deu tudo certo. E ela não passou mesmo? Não passou. E eu passei. Quando eu vi, eu falei, menina. E aí foi onde eu falei, vou fazer rádio e TV. Aí eu comecei a estudar as áreas e tudo. Falei, faz mais sentido. Aí fiz. Eu acho que é muito novo pra gente também tomar essa decisão, né? Exato, sim. Pô, a gente tem o quê? 17 anos. E aí você já tem que decidir. E é que assim, né? Na verdade, eu também quase… O colegial pra mim foi eu acho que a fase mais… Porra louca de estudos, assim, também eu digo, quase repetir. Porque, primeiro que era muita coisa… que não necessariamente a gente tem facilidade. Exato. Então eu tinha muita dificuldade com a física, com a química. Sim, eu também. Falava, não entrava na minha cabeça. Não entrava, Sim. eu ficava estudando, eu decorava. Eu tinha meus métodos pra tentar ir bem. E eu, mesmo assim, não conseguia. Exato. Não conseguia. Amiga, tipo, de exatas, assim, matemática, física e química… Matemática, principalmente, que a professora ela era meio cão, assim. Eu fui com a minha média era 1 do primeiro até o terceiro ano. Assim, foi um e o 1 era só por frequência. Ah, coisa boa. Não era por pelo nota. menos eu ia. Pelo menos eu ia. Teve um dia que eu fui fazer a prova, ela sentou do meu lado. Ela falou, Guilhermina, você sabe, a gente estudou. E eu… Não! Eu sei. Enfim, não deu certo. Exato. E também foi muito difícil, né? Porque nesse processo eu já tava nos conflitos de transição. Então, assim, zero queria pensar em o que eu tava pensando, assim, meu Deus, como vai ser minha vida? E também… A gente, é muito difícil, assim, eu sou um caso muito fora da curva de que consegui concluir meus estudos, assim. E consegui pensar nessa possibilidade. Então, tipo, nesse tempo, minhas amigas já estavam todas na rua, fazendo a vida delas acontecer. E eu ficava assim, tipo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou pra rua junto com elas? Eu não vou? Vou terminar. Tipo, vou terminar, o que eu faço? Tipo, exato. E aí, foi muito complexo. Aí, quando eu voltei, assim, falei, não, vou tentar. Aí fiz o Enem. Por sorte, assim, tinha lá o dia, a data, uma vaga, fui. E aí tirei uma nota boa, só que também não ajudou muita coisa, porque com a nota que eu consegui, tinha a faculdade que eu conseguia o desconto, era à tarde. E aí eu não ia conseguir trabalhar, né? Tipo, muito horário assim de herdeira. Falei, aí passou o tempo. Mas e aí você foi fazer… Aí você deve ter provavelmente feito… chegou a fazer um cursinho, não? Aí você foi fazer rádio e TV na sequência? Na sequência. Ah, legal. Na sequência. E aí, porque daí você falou, fiquei sem entender o que eu ia fazer. Eu achei que tinha dado um tempo, tipo, sei lá, uns 6 meses. Fez Imagina, um cursinho, não. É porque eu fiz esse processo aí. Fez. Eu não sabia… Assim, primeiro que eu peguei… e eu preciso deixar isso registrado. Eu consegui pegar recuperação em filosofia. Meu Deus, mulher. Porque eu dormia na aula de filosofia. No terceiro colegial. Não vou julgar, mas… Química, física, essas coisas eu não tentava. entendia. Eu tentava, realmente, era uma dificuldade. Mas a filosofia, eu chegava e eu dormia. Tinha um sono terrível, assim. E aí eu dormia. Era o momento de descansar o desgaste da física, química. E a filosofia, ela era, sei lá, a primeira aula da, sei lá, segunda-feira. Aí você fala, nossa, Meu Deus. não vai dar pra falar de Sócrates. Não dá. Platão, Geralmente, assim, Plutão. os professores de filosofia, eles são muito mais tranquilos e tem uma fala serena. E aí é mais convidativo. É né? quase uma aula que você medita, que você reflete sobre a vida. Eu falava, vai, gente. Vou refletir assim, ó. Faz a minha análise. E aí, quando eu terminei, eu também não sabia direito o que eu queria, o que eu ia fazer. E aí, fiquei nessa vida doida. Eu fiz um ano, assim, fiz 6 meses, na verdade, de cursinho. Pra nada. Fiz administração de empresas. Chocada. Mas voltando a você. Aí, você concluiu e tal, buscou, chegou na Pingado. Exato. Isso foi… Você falou que foi pandemia. 2021. 21. Já tava quase saindo ali da pandemia. Metade da pandemia. E aí, como foi? Porque publicidade. Uhum. A gente sempre acha uma coisa, a hora que entra, fala, olha… Uau!
Meu não era Deus, nada daquilo. é pior. Mentira. É mentira. É muito pior. Mas e aí, como foi? Olha, e áudio, né? e Que é uma áudio. coisa que é diferente, às vezes, do filme. Exato, é muito mais Que era o subjetivo, que era o né? que você estava acostumado, não é mesmo? A Exato, filmagem. nossa. Não, e uma curiosidade, que na época da faculdade, a aula que eu mais faltava era de produção musical. Eu ia sempre pro bar, que era de quinta-feira. E aí Quinta-feira à noite. aí o professor falava assim: eu não marco falta, mas tem que entregar a prova. A prova é a média de vocês. Aí eu estudo depois, eu quero é cerveja. E aí eu e minhas amigas, a gente ia pro bar. Pelo menos não ficava com nota ruim, mas era a que mais faltava. Imagina, tipo, e a prova era entregar um jingle. Alô? Compor Tipo uma isso. trilha. A gente de fez um- uma radionovela uma Jura? vez. Isso é legal foi bem legal, foi bem demais. legal, foi bem legal. Isso é legal demais. E aí, assim, foi muito legal esse processo de começar. Foi um aprendizado. Eu aprendi na prática, né? Tudo aquilo que eu tinha de conhecimento dentro da limitação, assim, eu fui aprendendo aos pouquinhos. O que era. Eu sempre fui muito curiosa e muito agilizada, assim. Geminiana, amiga? Não, amiga, eu sou Aquelas- ariana. Ai, amo! Ariana. Melhor signo. É, Eu sou somos geminiana. incompreendidos, tá? Não. Eu adoro também geminianos, amo. Eu prefiro do que… Assim, na verdade, tem dois problemas apenas. São homens cancerianos e leoninos. Fuja. Fuja. Mas o resto dá pra passar. É, câncer e leão… É meio complexo, eu acho. É. É meio complexo. Assim, o meu problema é porque leão é muito… Ai… Confiante demais. Exato. Tem uma autoconfiança ali que você fala, de onde Isso. vem? E canceriano é muito dramático. É. E aí eu sou prática, então carente. não dá. Então não dá. É um Enfim. drama. Aí eu aprendi nesse processo, fui aprendendo orçar, fui aprendendo fazer relatório e tudo mais. E aí quando vi, minha filha, eu já tava tocando job sozinha. Maravilhosa. Em um ano depois, teve, assim, a produtora, por ter esse propósito de diversidade, inclusão. No mês seguinte, acabou tendo… No ano seguinte, teve o mês do orgulho. E aí foi o ano que um monte de agência, marca procurou a gente. E aí, nesse ano, assim, foi pauleira. Porque aí eu toquei 17 jobs. Misericórdia. Só de orgulho, sozinha, nesse processo, assim, tipo… A Lu também tava comigo, mas teve um momento que ela foi pra Cannes. Então, praticamente, eu fiquei Ficou sozinha. sozinha. É. E aí, ela, por causa de fuso, essas coisas, não conseguia entrar tanto, acompanhar. E no Mas é paralelo… nessas horas que aprende também. Exato. Vai. Tipo, ela deu a confiança, assim, vai. E foi, deu certo, consegui. Aí, por conta disso, eu acabei sendo promovida. E aí, Chiquérrima. chique. E aí, depois… Foi indo, agora eu tô aqui. E como que foi a primeira reunião de produção ou, enfim, briefing que você entrou? Porque assim, Aham. primeiro que a publicidade tem esses termos todos que É. a gente vai… Aprendendo. Desmistificando, sim. E tudo em inglês. Tudo em inglês. Assim, eu tento democratizar da melhor… Tudo eu for traduzindo e vou… Não falo job, é projetos. É isso, é isso. E vai, e assim começa. Na hora que a gente vê, a gente já tá falando, dá uma raiva, Dá uma né? raiva, a gente acaba Porque sucumbindo. todo mundo vai falando, então… Você vai entrando no fluxo. É. Eu comecei na produtora, eu sou a primeira funcionária da produtora. Eu comecei no dia 0, eu brinco. Porque inaugurava no dia 1º de junho. No dia 30 de maio tinha uma reunião de briefing. Aí eles falaram, você não quer entrar pra ver como que é? Eu falei, tá bom. Aí eu entrei assim. E, nossa, anotando, parecia psicografia. Tudo que eu… tudo, anotando tudo, os termos que eu nem sabia. Depois eu fui lá, o que é isso, o que é aquilo, o que é off, o que é ppm. O que é off? O que é off, meu Deus. O que vocês estão falando? Nossa, É horrível, juro. não é? Porque você horrível. sai dessa reunião e você fala assim, ó, não entendi nada do que vocês falaram, assim. Grego, É juro. uma loucura. E aí, era briefing de orçamento. Aí, nossa, foi toda uma loucura, assim. Aí eu falei, não, vamos começar. Ela, não. Esse é só pra gente começar a orçar. Aí eu falei, gente, que loucura. Você achou que eles já estavam te passando esse job? Pra já começar. Eu falei, não, menina. Aí aí foi começando, foi desenrolando, assim. Aí a minha primeira produção
Ixi, eu não lembro qual foi. Disso pra primeira produção foi, sei lá, 6 meses. Não, assim, Menos? tipo, foi menos. Eu entrei no começo de maio, a gente foi tocando uns jobzinhos pequenininhos, assim. Foi a produtora foi crescendo. Mas, assim, eu lembro que foi… Eu sempre perguntei muito, sempre questionei muito. Não ficava guardando pra mim. E o que eu não sabia, eu jogava no Google alguns termos, assim, PSC. PSC. Aí eu ficava, gente, que é isso? Para o seu conhecimento. Tá. Entendi. Pelo menos em português, né? Exato. E aí fui aprendendo. E aí a primeira produção grande mesmo que eu toquei sozinha foi em janeiro do ano passado. Foi uma produção pra 99, que aí era o lançamento da categoria moto. E aí a gente fez o remake da Dança da Motinha. É muito legal essa campanha. Foi bem legal. Muito legal essa campanha. E aí foi, nossa, incrível. Foi a primeira vez que eu lidei, assim, sozinha com celebridade. Fazer logística, tudo, locação de estúdio. Toda essa parte, assim, foi muito legal. E aí vocês gravaram eles lá no estúdio? Gravamos. Valesca, MC Tchelinho e Tati Garrafa, ó. Barraco, Tati quebra Eu fui barraco. num show da Tati. Eu sou de Ribeirão Preto, sou do interior. E eu fui num show da Tati com o maior orgulho em Ribeirão. Que assim, o que ela foi fazer lá? Não sei, mas Tati, obrigada. Bucaram ela e ela foi. Amei. E Exato. foi demais, cara. Adorei. Sim. Continua, Tati, continua igual. Igual. Foi assim, tipo, chegou, pegou a letra. Já Gente, comigo. E foi, já jogou. Ela falou, ó, vou aos poucos, porque eu não gravei tudo de uma vez. Então, vai aí. Me gravava, terminou. Posso fumar? Posso. Quando terminou a parte dela, ela foi fumar e já foi. Eu falei, não, mulher, pelo amor de Deus, você precisa regravar alguma coisa. E saiu louca. Amo. Foi engraçado. Mas é diferente esse processo da gravação de áudio, né? Exato. Tipo, é diferente, acho que, da produção de imagem, que você tem que colocar as pessoas na frente da câmera. Você tem que estar com tudo produzido pra funcionar na frente da câmera. O áudio não, né? O áudio. Meio que ninguém acompanha. Não sei, obviamente a agência deve às vezes acompanhar, Sim, imagina, sim. ainda mais quando tem uma celebridade envolvida. Mas eu digo assim, no dia a dia, É muito mais, tem muito mais autonomia. você tem muito mais liberdade, você, né, grava ali no estúdio. É uma coisa que ninguém acompanha no sentido de estar ali vendo e acompanhando este processo. Exato. Ainda mais agora, assim, depois da pandemia, muitos locutores, principalmente, começaram a aprender a gravar de casa. Então agora é muito mais tranquilo. Tanto que a produtora que eu trabalho não tem uma sede física. A gente trabalha todo mundo de casa. Legal. E aí a gente tem um estúdio parceiro, que é esse que a gente vai, pra quando precisa gravar a celebridade ou criança que precisa de alvará. Então aí a gente tem esse estúdio, que aí a gente vai lá. Às vezes a gente se encontra, mas é muito difícil a gente ir. Agora faz um tempo, mas geralmente a gente vai de 15 dias pra dar um oi, perguntar como tá, né? Oi, gente, tudo bom? Vocês estão bem? Mas de modo geral, é todo mundo de casa. Porque os nossos produtores, cada um tá num canto, assim. Eles são artistas, os produtores, eles não vieram da publicidade, são todos de fora do mercado. Então, por exemplo, tem a Sivuca, que trabalha no Caldeirão do Mion. Então ela tá sempre… Chique. São Paulo, Rio. E no meio do caminho, ela é mãe de uma criança, de um bebê de 1 ano. Ai, não sei como menina. ela consegue… Viajar, ter uma bebê. Exato. Aí tem os meninos do Cyberkills também, que vivem em turnê. O Vitão, que era de Ribeirão Preto. É de Ribeirão Preto também. Cada um de um canto. Lá e de Minas. E aí a gente legal. vai. A gente marca, assim, encontros ou de 6 meses ou anual. E aí todo mundo se encontra. Mas é aí, bom esses encontros. Sim. É bom. E Gui, vou começar a entrar no assunto culpa trans, afinal estamos aqui pra falar muito disso. Vamos. Eu sei que a sua motivação, ela partiu de um evento não tão… Sim. Não tão bom. Sim. Não sei se você quer falar sobre isso, como isso começou, mas queria que você contasse mais sobre esse projeto, que é muito massa. Bora. O Ocupa Trans, ele surgiu faz 1 ano, agora esse mês, em setembro. Mas eu comecei a pensar nele desde abril, né? Por que ele surgiu de um luto?
nessa vida, assim, da escola e tudo mais, a gente andava num grupo de 5 minis travestis, as mini cracks. Era mini cracks. Era mini cracks, andava tudo junto. Que era eu, a Rafaela, a Eduarda, a Mariane e a Angelina. E aí a gente andava todas juntas e dava sempre essa força, sempre teve contato, as meninas, a gente se protegia muito na escola. Então Claro. a gente não consigo te dizer assim, nossa, eu sofri uma violência na escola por conta disso, porque a gente sempre se protegeu muito e as pessoas sempre respeitaram muito. Que bom ouvir isso. Sim, foi um processo muito tranquilo, até assim, o ensino médio, assim, nunca passei. Isso na escola. Então, na rua, isso já é outra coisa. E aí, a gente sempre teve contato. E a Duda era nosso xodózinho, que ela era mais nova, ela sempre fazia aniversário em dezembro, né? Aí, ano passado, no meu aniversário de 27, 26, não lembro. Ai, tô velha, gente. Já 20 algumas coisas. A gente não precisa falar. Exato. E aí a gente fiz meu aniversário, ela não foi. E aí eu falei, nossa, né? Fiquei com essa sensação, por que que não foi? Mas também não mandei mensagem. E aí quando foi na segunda pra terça, uma amiga nossa, né, em comum, a Mariane, falou assim, gente, a Eduarda tá desaparecida. Puta. Aí começou toda essa função de procura Eduarda. E aí na terça-feira à noite, ela foi encontrada, né? A mãe dela encontrou, ela tinha sido vítima de um cliente dela, né? E aí eu fiquei atônita, assim, porque era uma amiga de infância que a gente vivia a vida toda juntas, assim. E aí eu fiquei pensando, gente, o que eu tô fazendo de errado? Onde é que eu tô errando, né? Porque sempre sempre que eu podia, eu trazia essas meninas pra minha vida, né? Porque muitas delas sempre tiveram problemas com a família. Então, Infelizmente. Infelizmente. Então, Natal, Ano Novo, festa junina, Dia das Mães, todas iam pra minha casa. A gente sempre fazia, porque minha família sempre acolhia. E aí, nossa, foi assim. Eu falei, onde eu tô falhando, né? E a Duda, eu fiquei com essa dúvida ainda mais, porque essa dor ainda maior, porque a Duda, ela fazia pedagogia. O sonho dela era ser professora. E acho que no terceiro ano da faculdade, uma professora falou pra ela: você acha mesmo que alguém vai querer deixar seu filho com alguém como você? E aí, uma professora da faculdade. Da faculdade. E aí, ela desistiu da faculdade. Então eu culpo muito essa mulher, porque eu acho que poderia ter sido diferente. Claro. E eu acho que o professor, ele tem uma responsabilidade muito grande na nossa formação. Exato. Não só como, né, um ser humano ali, mas também, principalmente, nesse lugar de motivação. Exato. Porque muitas vezes a gente não tem isso em casa. Essa motivação, esse Total. apoio. E a gente tá ali num curso que a gente escolheu. E com pessoas que provavelmente, professores que a gente admira ou quer ser igual a eles. Exato, tem ouvir referência. Isso é uma referência. Ouvir isso é uma referência. Gente, pelo amor de Deus. Sim, ela… melhorem. Assim, sem tato nenhum. E aí foi quando ela parou e aí voltou pra rua e tudo mais. E aí teve essa fatalidade. E aí eu comecei a questionar o que eu tava fazendo dentro dos meus acessos e recursos e privilégios pra ajudar a minha comunidade. Aí, no paralelo… Você já tava trabalhando na Pingado? Já tava. E eu já tinha um projeto que foi o meu primeiro projeto focado na produção e mercado da publicidade, que é a Fornada dos Sonhos, que é um banco de talentos para pessoas da comunidade LGBT e não brancas. Então eu pego esse banco de talentos e divido com o RH das empresas, das marcas, agências, produtoras. Então… Deu 30 minutos. E aí, eu já tinha esse projeto. Falei, não, muito legal, sim, muito legal. Eu falei, não tá sendo suficiente. Aí eu comecei a pensar, fui pensando. Aí, nisso, começou o Festival de Clube de Criação, a divulgação. Aí eu falei, nossa, gente, é verdade, sempre eu tô sozinha. É um festival que tem 6.000 pessoas. E sempre sou só eu, ou só eu e mais 2 pessoas. E
é um saco, porque aí eu me sinto deslocada, ou às vezes me sinto um experimento social, assim, tipo. Que é pior. Que é pior. Meu Deus. E aí eu comecei a pensar, e aí falei, vou tentar o apoio do clube. Porque aqui em São Paulo e em algumas outras cidades do Brasil, eventos e festivais já tem uma lista trans, né? Para pessoas de grupos subrepresentados. Então, pessoas trans, pessoas PCDs, elas têm ou desconto ou entram de forma gratuita em alguns eventos e festivais. E aí eu falei assim, vou tentar. Aí eu falei, na época era a Joana Mendes, a presidente. Falei, amiga. Aí ela falou, não, vamos, beijo com certeza. Pra Joana, maravilhosa. Joana. E aí ela me direcionou pra Laís. Aí a Laís também super comprou a ideia e eles cederam 20 ingressos. Outra querida, beijo, Laís. Beijo, Laís. E aí eu falei, agora vamos. Só que nesse processo, assim, burocrático, correria, tudo, já faltava tipo uma semana pro festival. Tchá. E eu tava de férias nesse tempo, assim. Aí eu falei assim, gente, agora tem que ir atrás. 20 pessoas. 20 pessoas. Aí eu montei a lista, né? Fiz um forms. Comecei a divulgar no Instagram. Aí foi preenchendo. Deu certo. Falei, ai, ufa, fomos. 100 pessoas. Tipo assim, amiga. Que bom. Aí fomos, e foi muito legal. A gente deu botãozinhos, assim, com os pronomes. Porque tem pessoas que não tem uma leitura tão imediata da sua identidade. Ou estão no começo do processo de transição. Então, pra não gerar esse desconforto, a gente deixava com os cartõezinhos e tudo mais. E aí foi bem legal, assim, a aceitação, todo mundo. A gente fez um grupo no WhatsApp, aí falava, tô indo pra palestra tal, vamos se encontrar aqui, vamos almoçar, não sei o quê. Aí teve o festival UXT, aí a gente não teve apoio da organização. Aí eu falei assim, mas eu não vou parar. Aí foi onde eu comecei a bater de porta em porta, em produtora, agência. Porque geralmente algumas produtoras, principalmente de imagem, ganham um ingresso, né? E sim. aí eles foram doando esse ingresso pra Legal. gente. E a gente chegou em 60 ingressos. Aí eu olhei pra organização e falei, você não deu um, a gente ganhou 60. Veja. Porque eles falaram, não, a gente não consegue apoiar, porque a gente já tem um outro projeto no paralelo. Falei assim, mas a estrutura do nosso festival é muito menor. Falei, mas não precisa doar 20. O que puder, entendeu? né? Claro. Aí eu tô até hoje esperando essa resposta. Então, gente, por favor, vamos lá. Vamos lá, esse ano tem aí. a oportunidade de fazer diferente. Esse ano vamos fazer diferente. E aí foi onde eu descobri que aí a gente, nessas doações, a gente teve 22 empresas apoiando e 3 pessoas físicas. Eu falei, nossa, então tem uma rede de apoio legal. E só do lado, é só do lado de produtoras de imagem e áudio ou também de agências? Agências também. Que legal. Agências também. Ainda acho pouco, né? Pro nosso mercado 22. Dá pra melhorar muito exato. Mas, tanto que bom. Assim, esses 3 últimos festivais que nós participamos, a gente só teve apoio de agência, produtora de imagem e algumas marcas. Na primeira edição, a gente teve a 99. Que legal. Que eles apoiaram. E no Festival de Cannes também. Mas, todas as edições, a gente não teve apoio de nenhuma produtora de áudio. Só a que eu trabalho. Ah, mentira. Eu acho que eles associavam muito… A Pingado. Tanto que eu tô nesse processo de desmembrar cada vez mais. Gente, pingado é pingado. Exato. Culpa trans é culpa trans. E aí todo mundo fala, ai, muito legal. Tá, obrigada. Mas você sabe, né? É. Você pode ajudar. Exato. E aí a gente foi, né, tudo mais. Ou seja, foi quase que foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Não foi uma coisa que você parou e pensou e falou, então vou fazer isso e vou estruturar como era o seu outro projeto. Exato. Que você tinha uma planilha ou você ia atrás desses talentos, colocava lá no banco, Eu né? aprendi muito na prática, assim. E com um festival, o que eu reconhecia de falhas, eu já melhorava pro outro. E aí, assim, foi indo. E foi virando, de fato… Um instituto, eu ia falar uma empresa, né? Exato, mas é um instituto, uma instituição, E aí,
Eu falo que ele começou um bebê e ele foi tomando Mucilon e já tá, assim, um monstro. Porque aí em dezembro eu conheci o André Chaves, que a gente fez a produção de sonora pro Papel e Caneta, pra lista do ano passado. O André Chaves é bem legal. Ele é um amor. E aí, Quer dizer, assim, não conheço, mas… ele é um amor. Vem beijo, aqui, André. Venha, quando você estiver em São Paulo, vem sim. E aí a gente se conheceu, aí ele falou assim: amiga, por que você não inscreve o festival em Cannes? Aí eu, amigo, calma, não tem nenhum ano. Ele falou: não, mas eu super vai, Possível. super. Aí ele fez essa ponte entre mim e o Simon Cook. E aí a gente começou a conversar. E ele ficou muito encantado, assim. Aí ele falou: olha, eu não sou a melhor pessoa pra lidar com isso. Vou te direcionar pro Frank, que é o VP de diversidade do festival. E aí a gente começou a conversar. Aí eles falaram que esse ano tinha o programa Era, que era eles começaram a destinar uma verba específica para projetos. Como que é esse programa Era? O ERA é a abreviação de Equidade, Representatividade e Acessibilidade. E aí, grupos, projetos de pessoas de grupos subrepresentados do mundo inteiro se inscreve, pede uma quantidade de ingresso e apresenta, conta ali a sua história. E aí os projetos são contemplados. Eles fazem uma seleção, Fazem imagino. uma seleção, exato. Legal. Aí tem um período de inscrição, que é de… Eu comecei em fevereiro, esse papo é tipo de começo de fevereiro até final de março, assim. É isso que eu ia falar, e deve ser mais ou menos na mesma época das peças. Isso, exato, exato. E aí eu me inscrevi, ele falou: se inscreve e tal. Aí eu falei: tá, vou me inscrever. Não muito confiante, parece. Exato, tipo, às vezes, a princípio eu pensei assim: ah, tá, se inscreve aí, linda, vai, tá. Não tô fazendo nada. Exato, E aí eu me inscrevi. Aí uma semana antes de sair o resultado, ele me mandou um e-mail e falou assim: a gente pode conversar de novo? Aí eu falei: claro, com certeza. Com certeza. Aí a gente teve uma reunião. Aí ele falou: me apresenta o projeto. Aí eu fui, apresentei, contei tudo, falei a realidade das pessoas trans no Brasil, sobre empregabilidade, todo o paradoxo que existe, né? E aí ele falou assim: eu gostei muito, porque a gente já há um tempo tem pensado em como tornar o festival mais inclusivo, principalmente na questão da população trans. Mas a gente não pensava e não sabia como. Então é um match muito perfeito, né? Aí eu falei: sim. Sim. E por isso você não vai ser nem selecionada. Exato. Você tá selecionando agora. Exato. Foi quase isso. Aí ele falou assim: mas depois a gente conversa. Eu falei: que ódio, tá bom. Aí, na outra semana, saiu o resultado, no dia 1º de abril. Que legal. Aí eu acordei, eu acho que era um domingo, assim, não me lembro. Tipo, eu acordei, abri o e-mail, aí tava lá, tipo… Você foi selecionado. Meu Deus do céu. Eu falei: mas e agora? Tipo, tem os passes, né, que eles doaram 6 passes. E cada passe é estimado, tipo, uns 5, 6 mil euros. É caríssimo. Eu lembro que a conversão do valor estimado dessa doação deles chegava quase a 160 mil reais. Muito dinheiro. Mas que legal que eles fazem isso, né? Exato. Tipo, é um festival que é grande. Eles grande. Conseguem fazer isso. Eles Exato. precisam fazer isso. E eles isso. estão cada vez mais engajados em tornar o festival mais democrático e acessível. E aí, do Brasil foi selecionado o Ocupa Trans, o Perifa Lions e o Publicitários Negros. Fomos nós 3. São 3 projetos muito legais. Muito legais. Incríveis. E aí foi através disso que aí eu me aproximei e conheci a Letícia e a Luna, que são as fundadoras dos outros projetos, e a gente tem esse contato, a gente formou uma aliança, assim, de se ajudar. Agora a gente tem se encontrado, discutido formas da gente se fortalecer e ser menos… Se apoiar e ser menos cansativo pra gente no ano que vem. E aí a gente começou nessa loucura, assim, tipo… Mas agora me conta assim, quando o Ocupa Trans ganhou o nome? Quando você virou e falou: cara, então tá, tamo aqui tamo fazendo uma coisa que eu comecei por uma motivação sua, pela sua trajetória. Mas você falou: não, isso aqui é um negócio. Vou dar um nome, vou organizar.
Isso foi antes? Foi no primeiro já. Tipo assim, eu falei, ocupa trans. Ótimo. Ocupa, legal. as trans ocupa e vamos. Adorei. E aí foi. Só que aí no primeiro era um post de Instagram, tipo, ocupa trans. Aí no segundo não tinha logo. Aí no terceiro, quando a gente foi montar a apresentação, falei, preciso de um logo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu chamei a minha amiga Lorena, que é diretora de arte. Falei, amiga, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí ela falou, amiga, eu tô muito lenhada, mas eu vou fazer. Aí ela fez assim, tipo, de um dia pro outro. Eu falei, nossa, isso porque tava… tudo bem. Isso porque tava lenhada. E aí ela fez assim… Ela falou, eu fiz muito na correria, mas já ficou perfeito. Ficou assim. Falei, muito legal, amiga. é muito legal. Toda Sim, ela fez a identidade. identidade. Ela fez toda a identidade em 2 dias, assim. Falei, meu Deus. E aí a gente começou, já criou essa força e foi. Eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci. Mas daqui a pouco vem. Sim. Aí você tava falando, eu falei como começou essa estrutura. Aí a gente começou a falar um pouco de Cannes, do projeto Sim. Era. Você foi… Sim, nós fomos selecionados. Vocês foram selecionados esse ano. Exato. Como que foi essa experiência lá? Foi incrível, assim, porque foi a primeira vez que eu fui pra lá, pro festival. E aí eu fiz o processo seletivo. Dos outros festivais, eu sempre abro a lista para que as pessoas se inscrevam. E aí tem lá um formulário, uma parte que aí dentro do que eu vejo que faz sentido, a pessoa é selecionada, né? Depende também do volume de ingressos que eu tenho. Se eu tenho mais ingressos, eu deixo mais democrático. Então, uma pessoa não precisa ter tanta experiência, ou pode estar indo ali pra conhecer e tal, tudo mais. E todos publicitários? No do Ext que eu tinha mais, eu deixei mais aberto. Tá, então, legal. pessoas que estavam querendo entender mais sobre a publicidade, tem curiosidade, né, aspirante a produtor e tudo mais. Então, eu deixei mais aberto. Agora, nesse festival do Clube de Criação, que eu tenho um número menor, que eu tenho só 20, a procura já tá muito grande. E no festival de Cannes, que é muito mais… O número é muito menor e o festival é muito maior. Então, eu fiz uma curadoria eu mesma. Eu fui buscando, entrava nas agências. Então, agências, fiquem espertas, tá? Que eu fico de olho na diversidade de vocês. Eu vou lá, ó, tic, 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 tic. Aí eu comecei a buscar. E aí eu cheguei em 4 profissionais. Que era o Rosa Caldeira, que é diretor de cena, representado pela Nuvem. A Iris, que é uma produtora RTV da Gucci. Inclusive, um dado, enquanto eu tava fazendo a pesquisa, né, dessas pessoas, eu queria trazer uma de cada setor. E eu descobri que a Iris é a única travesti do mercado com emprego formal, tá, gente? Tá passada? Jura? Sim, a única travesti da área de produção registrada nas agências como RTV. Exato. E aí você para pra pensar que é um setor que tem pelo menos 20 pessoas numa agência, pensando no mundo inteiro. Não, e também falando de várias agências, né? Várias agências. Muitas agências. Não só São Paulo. Não só São Paulo. Ela é a única. Aí a Zaf Lucas, que ela também é diretora de cena pela Tropical. A Zaf eu chamei porque também, além de diretora de cena, ela vem da arte, direção de arte e tudo mais. E a Tereza, que agora tá na Monks, que é estrategista de criação. Irado. E aí, esse squad, nossa, foi assim, fechadinho. Assim, eu falei, até pro ano que vem, eu espero que seja desse jeito. Porque deu um match muito certo, assim. Todo mundo interagia, virou uma parceria. Se encontra, sai, tira foto, me manda. Ó com quem eu tô hoje. Eu fico, obrigada. E aí foi muito legal, porque lembrei o que eu ia falar. Porque o Ocupa Trans, ele foi selecionado entre 300 inscrições de 52 países. E era o único projeto focado na população trans. Parabéns. E aí, a gente era meio que celebridade lá. Porque todo mundo sabia do projeto. Assim, era bizarro. Que legal, assim, que legal. E aí, a gente deu muita entrevista. Participou de um monte de palestra. Conheceu um monte de gente. Nos conectamos, assim, com muitas pessoas. E… foi, assim, o carimbo do que eu
da proposta do que eu queria pro festival, de dar visibilidade para essas pessoas e oportunidade, porque quando a gente voltou, a Zaf e o Rosa conseguiu aumentar muito o volume de busca de orçamento para eles. Então as pessoas começaram a ver com mais credibilidade. A Iris também, no trabalho dela, ganhou muito mais autonomia, seriedade. E a Tereza, ela foi pra Monks, ela tava em uma outra agência antes, foi pra Monks contratada por conta do projeto. Que porque legal. e aí foi promovida ainda, assim, tipo, foi pra um cargo maior. Muito legal, assim. Como que é pra você isso? Você vê o impacto do que você tá fazendo? Que Ai, assim, começou com um propósito pessoal pra toda essa comunidade e está dando certo. está dando certo. E como é pra você ver isso? Ai, é muito gratificante, assim. E às vezes confesso que eu fico muito assustada, assim, tipo, do impacto e da mudança, assim, da grandiosidade que ele tá tomando. Então eu fico muito feliz mesmo, porque é exatamente isso, assim, é uma forma de retribuir tudo que as oportunidades que eu já consegui na vida e conseguir retribuir para a comunidade, assim, então é muito gratificante. Inclusive, no dia que eu tava indo pro aeroporto para ir pro festival, fazendo os posts, tudo, tal, a irmã da Duda começou a seguir a página e respondeu, assim, mandou um textão falando: ai, eu não sabia, tô muito feliz, não sei o quê. Mandou uma super mensagem, aí eu fui pro aeroporto chorando. Claro. Debulhando, assim, lágrimas. Então, aí foi muito legal. Foi muito legal, assim, ter essa bênção um dia antes. Sim. Sim. E é também muito pela Duda, né? E saber exato. que tá tendo toda essa repercussão, assim. Sim. Eu imagino que seja muito importante pra você. Exato, sim. E aí também uma forma de trazer, né, a memória dela é que nas cotas desse ano a gente tinha o nome de pessoas que fizeram ou fazem história para a comunidade trans ou que perderam suas vidas. Então a gente fez essa homenagem. A Copta Master era a Eduarda Santos e aí a gente tinha as outras. E eu achei isso muito foda. Sim. Muito. Exato. E aí tinha a Eduarda Santos, Erika Hilton, Chica Manicongo e Demetrio Campos. Eram 4 cotas. Ou tinha 5. Talvez tenha. Eu acho 5. que eram 4. Eram 4. Acho que eram 4. E aí foi bem legal. A gente, assim, eu deixei aberta, tentei tornar o processo mais democrático possível para que foi o que eu até falei uma vez numa entrevista, que pra mim, a pessoa podia querer doar R$1. Eu já ia colocar ela como patrocinadora, porque era muito mais sobre a quantidade de pessoas ajudando pra eu saber quem são de fato essas pessoas aliadas, do que uma empresa só comprar uma cota gigantesca e monopolizar uma coisa. Então, nesse processo, me trouxe muito a maturidade e expertise para saber quem de fato está aliado a uma causa ou quem está se apropriando. Então, eu brinco que eu não tenho rancor de ninguém, mas eu sei o nome de cada uma que eu bati na porta e falou: não. A gente tá de olho. A gente tá de olho, tá? E tá certo. A gente tá de olho. E agora, nesse processo de 1 ano, assim, o Ocupa Trans, ele tá passando por uma reestruturação. Eu queria falar disso também. Quero, conta tudo. Não, na verdade, ele foi crescendo, foi tomando, né, cada vez mais forma. Acho que também você foi encontrando uma maneira de fazer esse projeto ganhar mais corpo, mais força. Dentro dos meus recursos. Dentro assim. dos seus recursos e também das limitações, infelizmente, que a gente tem. Mas é isso que você falou, né? Tipo, vai cada vez mais aprendendo. Falando, não, tá, entendi aqui, agora eu vou assim, vou construindo esse instituto da maneira como também é possível. Sim. Porque, né, imagino que tenha também dificuldades, não é? Também que são… Sim, né, não, a gente falou um flores. pouco. Exato. Mas aí agora tá entrando num outro momento. Sim. E como vai ser este novo momento? Esse novo momento. Ontem eu tive a primeira reunião, inclusive, assim, com o novo squad. Porque o projeto, ele ficou muito concentrado em mim, assim. E aí, tanto que eu acabei ficando doente nesse processo. Eu peguei até férias, afastei um tempo. E aí, agora… É muita entrega, né? É muita entrega, muita coisa, assim. E aí, eu fiquei total da cabeça. Eu falei, não, deixa eu me organizar. E aí, agora que eu tô colocando as coisas no lugar, eu falei, eu preciso
deixar isso mais leve e dividir esse fardinho, assim. Então eu encontrei, assim, pessoas que são amigas minhas pessoais e todas que trabalham já na publicidade. E que eu confio e eu sei que tem uma entrega de excelência. Então eu montei um time, agora a gente tem uma diretora de conteúdo e mídias sociais, ó, vai anotando. Conteúdo. Adoro. Diretora de produção e operações, diretora de arte e de criação. E aí Que agora. incrível! Exato. E eu que fico no meio, assim, de tudo. Nossa grande CEO. CEO, exato. E aí eu fico com elas. A gente teve essa reunião ontem, então a gente vai passar por esse processo de remarca, assim, de construir uma nova identidade visual. E começar como instituição mesmo. Então agora a gente já vai pensar em como, até pra gente conseguir levantar verba ao longo do ano inteiro, pra não ficar dependendo tanto de patrocínio Ou só de doações dos festivais. Exato. A gente tem um caixa pra que a gente consiga ter mais autonomia e fazer o movimento mesmo. Não só também festivais, talvez outras coisas, né? Que daí, enfim… Imagino que vocês tenham ideias. Exato. A ideia agora é a gente se expandir também a instituições de ensino e empregabilidade. Irado. Então agora a gente vai começar a ter esses movimentos. E também, assim, a gente já pensou em palestras ao longo do ano pra gente levar pessoas pra fazer letramento. Importantíssimo. Também agora, festas de fim de ano, a gente montar um online com DJs, trans, hostess, um monte de coisa. Também, ó, já me li. Temos também isso, Ai, olha, amiga, depois eu te mostro, mas muita coisa. Muito legal. Muita coisa. E é de forma leve, assim. Nada que ninguém vai ficar sobrecarregada, mas que vai ter um retorno muito grande pro projeto e pra comunidade. Que é o mais importante, é o mais acho, importante, né? Que é ocupar de fato. De fato, exato. E daí, estamos falando também de outros lugares que não só publicidade, né? Sim. O que também é muito importante. Exato. Que legal. Orgulho. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Não é fácil. Não, amiga, não é fácil. Porque as pessoas subestimam muito, né? Então, assim, enquanto uma mulher preta, às vezes ela tem que fazer 2 vezes um trabalho pra se mostrar o valor comparado a um homem branco. Sim. Nós temos que fazer 2 vezes mais do que essa mulher preta. Então, porque a gente é o tempo todo subestimada. Não, a nossa entrega nunca, assim, às vezes tenho amigas que fazem um projeto, idealizam tudo, e não sei, não tem tanta confiança. Aí, tipo, uma outra pessoa fala basicamente a mesma coisa, com outras palavras. Meu Deus, a ideia do milênio! E leva o mérito todo pra ela. E também muitas empresas levam a gente pra esse lugar de token, assim, de preencher um espaço. Você tá aqui, você não tem muita autonomia, você vai fazer isso que é seu espaço. E você tem que estar feliz que você tá aqui. Agradeça. Agradeça, que é só esse espacinho que você tá aqui. Então, a gente tem… E por isso que o projeto tem pegado, assim, essas pessoas, que eu enxergo essas potências e sei das suas capacidades e dou esse palco pra elas. Pra que as pessoas falam, olha… Verdade, né? Olha, essa pessoa, ela consegue. Então, esse time que eu montei, eu tô muito feliz. Porque são pessoas que são muito capacitadas mesmo, assim. E eu acho que o mais difícil de todo esse processo… Não sei se é assim que você se sente, mas eu… Conversando com você, tive essa sensação. Que é quase uma… educacional, quase, o processo, sim. né? Então é isso, assim, não é só sobre ocupar novos espaços, mas é também mostrar para as pessoas ao redor e para todo o mundo, literalmente, como isso precisa mudar. Exato. Então é muito difícil, ainda mais hoje, sim. em dia, na atualidade, a gente ainda passar por isso, né? Exato. Então eu imagino que seja assim… Um pouquinho, um dia de cada vez, um pouquinho, respira, vai, vamos, Sim. É por uma causa, vamos lá. Exato. Mas é muito difícil. É difícil, porque é isso, assim, não tem o que discutir sobre a capacidade que uma pessoa tem.
Sim, sim. Mas ainda é debatido, entende? Exato, e também então a oportunidade. É muito mais assim da confiança e a oportunidade. Tipo, eu mesma, se eu não tivesse tido a oportunidade e a confiança das pessoas que trabalham comigo, eu não chegaria onde eu cheguei, assim. Tudo bem que muito vem do meu mérito, não vou tirar também, da minha capacidade, do meu conhecimento. Mas a oportunidade, ela vem também. Dessa força da natureza. Exato. Que é você. Obrigada. Mas isso é exatamente isso, sobre as pessoas entenderem que a gente pode. Um dado muito importante no Transemprego, na Transemprego, a plataforma, existem de todas as pessoas inscritas até o meio do ano, eu não sei se esse dado atualizou. 35% das pessoas que estavam inscritas nesse banco de talentos, elas têm ensino superior completo. E elas caem no mesmo lugar das pessoas que não têm estudo. Então, as pessoas, elas são formadas, são capacitadas, mas elas não são contratadas. Então, as marcas também têm um lugar, as empresas, de modo geral, têm essa obrigação de reparação, porque todo mundo afirma a diversidade, cobra uma postura de diversidade. Tem até sets com cotas de diversidade. Mas o que essas empresas elas estão fazendo para efetivamente capacitar e dar oportunidade para essas pessoas? Entendeu? A gente tem o Observatório da Diversidade. Ele mostra que não chega a 1% de pessoas trans em cargos de liderança. E aí eles fizeram uma projeção e estudo que até 2029 esse número chegará em 1%. Então, é muito longo e muito pequeno. Exato, entendeu? Mas foi o que você mesmo disse. Nas agências, não é só uma pessoa que você disse que Exato. tem. No departamento de produção, Sim. cadê essas pessoas ocupando outros cargos dentro de agências? Até dentro de clientes mesmo, Sim, né? Exato. Também, isso também tem que existir, porque o fato de ocupar esses espaços é também o fato da representação. Exato. Isso faz muita diferença. Total. Muita diferença. E tendo essas pessoas, assim, lógico que ninguém do dia pra noite já vai entrar num cargo, nossa senhora, fundadora, diretora da empresa. Não é sobre isso. Você ensinar as pessoas têm preguiça, elas já querem que venha pronta. Claro. E agora, cada vez menos, assim, as cadeiras, quando elas são vazias, elas são ocupadas por pessoas diversas. Estamos caindo de novo no lugar do privilégio, da branquitude, da cisgeneridade, sendo ocupada de novo. Então, as pessoas, elas não se sentem mais nessa obrigação de representar outras pessoas, de dar oportunidade de voz. Então, teve esse ano diversos comitês de diversidade, setores de diversidades, de agências, marcas que foram fechados. Eu vi, eu li muito sobre isso, assim, que assim, a galera tá deixando isso de lado. Total. Tipo, passou. Passou, exato, passou. E aí a gente tá voltando, tendo esse retrocesso, e aí voltando. É um retrocesso. A caminhar, mostrar, afirmar. Porque assim, as pautas, elas não são inimigas, né? Não, igual eu muito falei. pelo contrário. Muito pelo contrário. Foi até o que a gente conversou, eu, a Letícia e a Luna, né? Que nós temos 3 projetos que são diferentes, mas que todos buscam pelo ideal. Nós todos somos de grupos subrepresentados e a gente quer transformar a vida de pessoas. Então, e não é porque uma pessoa é trans que ela não vai ser preta ou que ela não vai ser da periferia. Tipo, cada uma ocupa um lugar. Então, é entender como você tornar esse processo muito mais democrático e inclusivo. Entendeu? E acolhedor também. Acolhedor, exato. Porque eu acho que foi um pouco o que você falou no começo, assim, eu ia nesses festivais, era só eu me sentia perdida. Porque você não tinha também a sua representatividade ali. E aí você fala, cara, e aí, ou seja, pensa, você vai trazer uma pessoa pra esse ambiente. Com o que ela vai se identificar ali? Exato. E assim, eu ficava assim e eu ao mesmo tempo ficava revoltada, porque eu vi os cases ganhando de diversidade, viva. Eu ficava, gente, mas. Muito bonito, da porta pra fora. Da porta pra fora, exato. E eu ficava revoltada também, justamente porque eu sabia que existiam essas pessoas trabalhando. Só que as empresas, quando ganham ingresso, elas não dão para essas pessoas que não têm condições de pagar. Elas dão para um diretor X de não sei onde,
que vai trazer mais retorno, vai ser melhor. E ele tem condição de pagar e de comprar esse ingresso, sabe? Exato. E aí elas não são consideradas. Então, eu ficava revoltada por causa disso. Repensar um pouco isso aí também, né? Exato. A doação, ela não pode ser para algo que seja para um benefício próprio da empresa. Exato. E daí ela não é uma doação. Exato. E aí, tipo assim, essa pessoa, quando ela se sente valorizada e ela agrega esse conhecimento, porque todos os festivais, nossa, traz muito. Abre muito a nossa mente, assim. Isso é verdade. E fortalece muito a nossa rede de contatos. Então, essa pessoa vai se sentir valorizada e a entrega e a retribuição dela pra empresa vai ser muito mais genuína, sabe? E o que você falou, eu complemento, assim, tipo, da diversidade, não é só você chamar a pessoa pra festa. É ensinar ela a dançar, pôr ela pra dançar com umas pessoas também. Eu acho que é isso, a gente conseguir se acolher e fazer as pessoas se sentirem confortáveis, né? Lindo isso que você falou. Bom, infelizmente, a gente precisa… sim. Não sei nem… Agora precisa ter contar uma história pra gente de algum momento aí da produção. A gente já falou da Tati. Já falamos da Tati. Mas eu vou falar… Vai contar uma história legal, que imagino que você tenha várias. Conte-nos. Queria que encerrar, infelizmente. Não, eu volto. Volta. Volta com seu squad. Vou voltar, verdade, vou voltar. A Lorena, inclusive, ela vai inaugurar, não sei se ela já inaugurou o podcast dela, chama Trava Cadabra. Adorei! Dando conselhos amorosos da vida. Adoro. Depois eu vou mandar. Sou péssima, quer dizer, me chama. Exato. E aí… eu vou contar uma história que foi o que culminou a criação do Fornada dos Sonhos, que eu sou dos Insights. Adoro. Eu tava nesse ano que eu falei, em 2022, que a gente teve um monte de projetos de diversidade. A gente fez uma campanha pro Google falando sobre empregabilidade trans. E aí a campanha ela se desenvolvia e mostrava justamente isso. Assim, pessoas em diversos setores e áreas e cargos que elas trabalhavam. Tinha o Atos, que era pesquisador científico de uma universidade, uma diretora de escola fundamental. Tinha tudo. E aí, no final, a assinatura da campanha… E aí foi muito legal também, que tinha muitos amigos que participou do casting, assim, que era sobre ballroom. E aí tinha vários amigos dançando. A diretora também era minha amiga. Nossa, foi um trabalho muito gostoso de fazer. Que legal. E aí, e o que mais legal é que era assim… 70% da produção e da equipe foi feita por pessoas trans. Então, e todo mundo se conhecia. Então foi muito leve o set, assim, muito gostoso. E aí, a assinatura da campanha era… E não adianta você falar que você não conhece, é só você buscar que você acha. Aí assinava, dá um Google que você acha, assim. E aí eu falei, gente, é verdade. Como que eu nunca parei pra pensar nisso? Tipo, as pessoas têm preguiça de procurar, né? E aí, aí veio o mês do orgulho. E aí, pensando num post, o que ia falar, o que não ia. Eu falei assim, eu acho que vou chamar pessoas que são da comunidade e que eu tenho orgulho. Eu falei, não, muito genérico. Aí eu falei, não, vou chamar pessoas que eu sei que estão procurando emprego e vou divulgar. E aí a gente montou um carrossel com essas pessoas, assim, elas, tipo, fez uma biozinho, sou fulano de tal, trabalho com isso, nananana. E postamos. Videozinho. Não, um carrossel, assim, com um postzinho. Tipo um post. Exato, um postzinho. E aí começou. E aí foi indo de 15 em 15 dias, aí virou um hábito. Daí a gente posta no Instagram da produtora, de 15 em 15 dias, essas pessoas que se inscreveram nesse período. E aí a gente foi alimentando esse banco. E aí, ano passado, eu comecei a dividir com os RHs das empresas e tudo mais. Irado. Sim, inclusive agora a gente vai ter uma mentoria com a UGV. A gente vai com uma parceria que rolou. Eles vão ajudar essas pessoas, dar um treinamento sobre montar currículo, postura, Irado. na entrevista e tal. E aí a segunda etapa, pra quem for de São Paulo, vai ter uma visita guiada lá na agência. Muito legal. Sim. Muito legal. Exato. Bom, e essa é
E esta foi que… Obrigada por ter vindo mais uma vez. Imagina, obrigada pelo convite. Te admiro muito. Eu também, amiga. Tô muito feliz por tudo que você tá fazendo, por todos nós. Sim. Siga. Obrigada, gente. Pode deixar. Obrigada.